Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui estou e desta vez para fazer flores em folha de hóstia. A flor é esta, irá ficar de outra cor. Vou pintar de uma cor um bocadinho mais forte, conforme diluírem mais ou menos o corante em pó no vodka. Ela tem o número de pétalas que vocês desejarem. O que é que eu vou começar por fazer? Eu vou começar por fazer a flor, as pétalas, para elas secarem, e só depois é que vos vou dizer como é que fazemos aquele centrinho dos estames. Vou pô-la aqui de lado. Então o que eu preciso de ter são os araminhos. Os araminhos é o 28, porque as pétalas são muito leves, a folha de hóstia é tão leve que pode ser com o arame 28. Vou pôr aqui de lado. Vou precisar da folha de hóstia, é uma folha de hóstia da fininha, ela é rugosa de um lado e lisa do outro, isto por causa do fabrico. Vocês podem escolher o lado rugoso para fora ou o liso conforme gostarem. Se escolhermos o rugoso, ela vai ficar com uma certa textura para além da textura que nós vamos dar. Depois o que eu tenho é o pincel da água, porque isto vai ser tudo colado com água, um lápis e o desenho de umas pétalas. Eu optei por escolher os cortadores das folhas de rosa, senão também desenhavam bem à mão, porque são recortes simples, é tudo a direito. Eu tenho aqui 3 tamanhos, podia fazer tudo do mesmo tamanho. Depois também é ao gosto do freguês. Preciso do pincel, já está, a tesourinha para cortar, o vodka para misturar na tinta quando for pintar, não pode ser água. Se eu puser água vai demorar tanto tempo a secar que depois vocês não conseguem mesmo fazer, porque ela demora muito tempo a secar. Assim, misturando vodka ou qualquer bebida alcoólica com uma grande porcentagem de álcool e transparente, para não modificar a cor, dá perfeitamente. Tenho o corante, neste caso eu vou pintar com o garnet, é um vermelho escuro, vocês podem fazer da cor que quiserem. Tenho aqui o pólen. Este pólen é o verde, também existe em amarelo. Isto podem ou não pôr, eu vou explicar das duas maneiras. Tenho linha de cozer, linha normal, amarelada. O isqueiro, que é depois para fazer o centro. Tenho um veiner de silicone, ele está cor de rosa porque eu tive ainda há bocadinho a fazer. E ao lavá-lo eu tenho que esfregar muito e eu não quis molhar muito, portanto ele ainda está cor de rosa, depois no final é que eu o lavo. O veiner de silicone, vocês para escolherem para fazer este tipo de flores, escolham um que tenha bastantes rasgos profundos. Eu tenho aqui vários, uns mais acentuados, outros menos acentuados, escolham sempre o mais acentuado. Tenho este que em geral vocês têm, que é aquele que é em leque, que eu digo que é um dos 3 mais importantes que devem ter, e ele tem as nervuras bem profundas, portanto também dá. O meu preferido é mesmo o da papoila. Vocês escolham o que tiverem em casa que seja com as nervuras mais profundas, porque mais se vai notar. Tem que ter a trouxinha do amido. Ela está cor-de-rosa, isto é um paninho tipo o muito falado TNT, ele é muito fininho, mas deita só um bocadinho de amido, que é o que eu quero. Ele está cor-de-rosa, quando eu acabar este tipo de flores, eu tiro, deito fora e faço outro, para não sujar a minha trouxinha do amido. A tesoura e o lápis. Uma tesoura maior, então vou tirar tudo o que não preciso agora. E a primeira coisa que eu vou fazer é cortar as pétalas todas. E vocês aconselho-vos a não fazer com muitas. Vamos fazer 6 pequeninas, 6 médias e 6 grandes. E assim vocês vão ter tempo de fazer tudo. Então, pegamos na folha, escolhem qual é o direito e o avesso, só quando forem pôr o araminho cá atrás. Agora, para desenhar, não é preciso escolher. Então, eu tenho aqui o mais pequenino. Vou pô-lo aqui em cima da folha, juntinho a um cantinho, e vou desenhar a pétala. Clara, Ai, que susto! Isso está muito alto!
Olha, uma pergunta. Que tipo de tecido para o pano? Ai, para o amido, desculpa. Até Que pode tipo de ser, pano? até pode ser um guardanapo de papel, porque eu quero pouquinho. Ou então as gases das feridas da farmácia, abrem a gaze e desmancham-na, depois cruzam as folhinhas da gaze, põem o amido no meio e fecham com o elástico. E assim já não têm que lavar no fim, é só tirar o amido porque a tinta não vai para o amido. Depois vou pôr a outra numa linha mais abaixo, a média, e depois vou pôr a grande numa linha mais abaixo. Então o que é que eu vou fazer? Tenho aqui a pequenina e eu vou cortar esta tira sempre com a mesma largura. Alguém está a fazer ao mesmo tempo? Silêncio absoluto. E a outra tira. Este bocadinho que sobra vai ser preciso, vou deixá-lo aqui. Então eu pego na pequenina, corto, ponho o quadradinho por cima e vou cortar os 6 quadradinhos. Não preciso de estar a desenhar uma a uma. Eu vou cortar as que derem aqui. Corto. E corto. Aqui não tenho que estar com atenção ao lado do papel. E o que faço agora é cortar sobre o risco todas ao mesmo tempo. Devagarinho. O papel é muito macio, qualquer tesoura corta isto. Tenho aqui as 6 pétalas. Esta ficou um bocadinho rasgada, vou só tirar aqui estas pontinhas. Às vezes estas pontinhas dão um ar engraçado à flor. Agora vou fazer o mesmo com o tamanho médio. 1, 2, eu vou pondo sempre quadradinho a quadradinho e corto. Agora aqui deu 1, 2, 3, 4, 5. Esta já não dá, vou pô-la ali de parte. Se preferirem, podem cortar 3 de cada vez para ela não ficar assim muito esfarrapada. Então, tenho aqui 3 folhinhas só, 3 pétalas, e vou cortar. Tiro para ali, vou buscar os outros 2 quadradinhos, ponho a pétala aqui em cima, escuso de estar a traçar outra vez, e vou cortar à volta dela. Devagarinho, sempre a agarrar com os 2 dedos para não fugir. Já tenho ali 5. Deixa-me certificar se esta cabe aqui ou não. Cabe. E assim já fico com a 6ª feita. Isto é, eu só peguei meia folha. Portanto, uma folha dará para 2 flores, consoante o número de pétalas que vocês queiram. Eu podia fazer uma peónia com os cortadores da peónia a desenhar aqui no papel. E agora a grande. Corto uma. Corto a segunda. E terceira. Devagarinho. Por cima do risco. Isto é um lápis de carvão, portanto não faz mal. Se vos fizer muita confusão o lápis de carvão aqui, podem desenhar num cartãozinho a flor, a pétala e depois cortar em volta dela. Então vou buscar a outra.
Aqui só cabem mesmo duas. E vou cortar novamente à volta. Existem umas tesouras de trabalhos manuais que cortam em... não é bem a zigue-zague, mas é um risco irregular. Também é engraçado cortarem com elas. Tenho aqui 5. Buscar mais um bocadinho para cortar a sexta. Por aqui em cima. Eu começo sempre no piquinho cá de baixo, dá-me mais jeito. Vou girando. E cortando. Joana, consegues ver se alguém está a fazer? Ai, se disseram mais devagar é porque estão a fazer. Ora, eu não tenho vídeos de toda a gente, mas acho que algumas pessoas estão, sim. Ótimo. As pessoas que eu não tenho vídeo não consigo buscar. Pronto. Podem dizer aqui no bate-papo, no chat. Podem dizer se querem mais devagarinho. Então agora tenho aqui os 3 grupinhos das pétalas. Mais pequenas, médias e maiores. E o que eu vou fazer agora é pegar naquela tirita que sobrou e vou cortar uma tira com mais ou menos 1,5 cm de largura. E o que eu vou fazer, mais ou menos com 5 milímetros, vou cortar retângulozinhos. Portanto, temos que ter 18 retângulos. 1,5 por 5 milímetros dá, 1,5 cm, 5 milímetros. E agora não contei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cortem sempre a mais. 13. Cortem sempre a mais porque podem estragar algum. O que sobra guardamos sempre numa caixinha. Então temos aqui as tirinhas, temos as pétalas. E é agora que temos que escolher se queremos a parte lisa, se queremos a parte rugosa. Eu gosto mais de pôr a parte rugosa, aqui não conseguem ver, mas se vocês tiverem o papel na mão vocês conseguem ver. A parte rugosa dá uma certa textura e fica bonito. Por isso o que eu vou fazer é virar a parte rugosa para baixo. Vocês ao tocarem nas pétalas sentem perfeitamente qual é a rugosa e qual é a lisinha. Eu estou a pôr a parte lisa aqui para cima. Parte lisa, e parte lisa. Vou começar pelas pequeninas. E tenho aqui os retângulos e tenho o meu pincel d'água. Então eu ponho aqui tanto faz virarem para cima ou para baixo. Pego no aramito, prendo o cartãozinho, o papelinho com o arame e pincel. É só para ele não andar. Depois, deito aqui em cima e vou pô-lo ali. Carrego com o dedo e fica assim. Estão a ver aquele retângulo? Não faz mal. É assim que ela vai secar. Então, eu tenho aqui uma esferovite ou qualquer coisa onde vocês possam picar e pôr ali em pé. Eu já tenho aqui uma série delas feitas, no caso de acontecer alguma coisa. Vou buscar outro arame, novamente pincelar, encosto o arame, isto vem aqui agarrado, viro para a folha e carrego. Eu vou-vos mostrar aqui um desenho que é importante, vocês verem como é que este papelinho tem que estar. Aqui em cima tem que haver papel e só depois é que aparece o arame. Estão a ver? É assim que vocês têm que colar o papelinho. Portanto, ele sai um bocadinho ali embaixo e ali em cima tem que existir um bocadinho de papel, para o arame ficar completamente debaixo do papel e não se descolar. Então carrego e vou fazer isto a todas as pétalas.
buscar arames para aqui, então pincelo, agarro com o aramito. Eu não agarro, não gosto muito de agarrar com o dedo, porque às vezes ela vem atrás do dedo e depois, com o movimento de atirar, em geral desfaz-se. Carrego e vou pondo todas em fila. Eu vou tirar estas que já estão aqui secas, porque eu tenho que saber as últimas que fiz, e nós vamos pô-las por ordem. Deixem-me tirá-las, elas são bastante resistentes quando estão secas. E então eu vou fazer aqui uma fila. E vou pôr as 6 pequenas, depois Clara, Sim. com que comprimento cortas o arame? O arame foi cortado em 4. O arame é O comprido. arame, não é? Sim, é o 28, branco, e eu cortei em 4. Cada arame em 4, porque é o suficiente. Mesmo que eu depois queira a flor com um pé maior, eu vou acrescentar no fim. Então, um retângulozinho, cola, água. Eu quando falo em cola, já sabem que é água. Ficou aqui preso e carregamos. E vamos pondo em fila, porque eu depois vou começar a cortar aquele retângulozito em baixo, vou começar a cortar pela primeira que já está seca. Encosto, viro e carrego. Falta esta, retângulozinho. Se vocês não tiverem, por acaso, o arame 28, podem fazer com o 26. Porque é o tamanhinho a seguir. Carrego. Não se esqueçam que podemos fazer sempre os formatos que queremos. Já estou a pôr a segunda fila para não esbaralhar. Arame lá em cima. Porquê é que este arame cola ao papel? Porque ele está envolvido em papelinho também. Isto branco que vocês veem é papel, lá dentro é que está o arame. E tal e qual, como digo sempre, nas flores e nestes arames não entram diretamente no bolo. Vocês têm que pôr uma palhinha de sumo, qualquer coisa dentro do bolo. Existem umas peças próprias, que são os Posy Pix, que vocês encontram na loja. E isso é que entra no bolo e depois é que entram os arames dentro desse copinho. Estas flores também se guardam durante muito tempo. Sempre longe de uma fonte de luz, de solar, para não perderem a cor. Se vocês estão a fazer com um pincel sem ser o pincel de água, escorram muito bem o pincel, porque se for água a mais, fica tudo empapado e não conseguem fazer nada. E agora vamos para as grandes. O arame mesmo no piquinho da pétala. Sempre no piquinho da pétala. O papel não pode terminar aqui. E depois haver este bocadinho de arame na pétala que vai soltar-se. Portanto, o papel tem que ir sempre ali para baixo. Como está aqui. Nunca deixem ali um piquinho sem papel. E temos aqui as nossas pétalas todas a secar. Eu vou pô-las aqui de lado para fazermos os centros. Então, o que é que eu vou fazer? Vou precisar para o centro. Vou precisar de linha e vou precisar novamente de um arame 28. Ainda tenho aqui. Tenho aqui o arame e tenho a linha. E o que eu vou fazer em 2 dedos, vou enrolar 50 vezes à volta dos 2 dedos. Mais ou menos. E pronto. Clara, qual é o número da linha que usas? É a linha normal de cozer. Deixa-me ver se ela tem o número. Esta linha deve ter perto de 50 anos. Ora, linha cabra, 50. Depois também é conforme os estames. Vocês, se querem estames mais grossos, tem que ser linha mais grossa, que até é difícil de encontrar. Então, eu tenho enrolado 50 vezes. E o que eu vou fazer é isto. Pego no arame, dobro ao meio, está metido dentro da argola, dobro ao meio, fecho ali os meus dedos, mesmo na pontinha,
E agora vou girar, sempre com eles afastados. Girar. Vou fazendo força com os meus dedos e vou girando. Estão a ver? Ai, aqui no coisa não se vê. Ponho aqui a minha mão. Vou girando, girando, para ficar bem apertadinho lá em cima. Clara, para ser mais grossa pode ser linha de crochê. Mas se calhar é grossa demais. É ver aí uma linha fininha. Porque se for uma flor muito delicada e puserem uns estamos com uma linha muito grossa, vocês não vão gostar. Então, pus na outra ponta da argola e novamente vou girar. Portanto, eu tenho a argola ali no meio, um arame de um lado, o arame do outro. E vou girar até ao final. Estão a ver? O que é que eu faço agora? Vou pôr um ao lado do outro, aqui à mesma altura, assim. Tenho aqui os dois. Novamente prendo esta zona e vou girar os dois agora. Clara, pode ser linha de torçal. Eu acho que essa linha de torçal é a que eu ando à procura, que é uma linha mais firme do que esta. Não é? E é difícil de encontrar. Já agora, quem te perguntou, se souber onde é que se compra, pode-me dizer. E agora, corto as arbolitas. Despenteio um bocado. Agora, uno tudo. E com 1,5 cm de comprimento, mais ou menos, vou cortar para acertar. Parece uma vassourinha. Olha, Clara, na Rua da Conceição. Rua da Conceição. Ah, nas retrosarias da Rua da Conceição. E a Teresa diz que é uma linha brilhante que servia para casear. Pois, é uma linha mais forte. Obrigada. Pronto. Tenho aqui a vassourinha. E o que eu vou fazer agora, com muito cuidado, é puxar estes cabritos todos para cima e ir buscar uma pontinha de fita de florista, porque eu não quero que eles fiquem muito abertos. Pego na fita, vejo de que lado está a cola e vou pôr a fita um bocadinho em cima da linha, só um bocadinho. Enrolo com força e aperto os meus dedos. Vou buscar um arame 24 e agora pode ser verde, porque eu vou prolongar o pé da flor, não o quero assim tão curtinho. Ponho aqui o arame ao lado da fita e vou continuar a enrolar para que ele fique preso. Faço isto com os dedos, ando à roda, puxo a fita para libertar cola e vou enrolar para que este arame fique preso àqueles, aos primeiros, onde eu pus a linha. E ponho a fita que não precisa neste momento de ir até abaixo. Estão a ver? Tem a vassourinha. O papelinho que eu pus aqui serviu para fechar um pouquinho isto e ficou com fita. Agora, com muito cuidado. Clara, mais ou menos quantos centímetros? De quê? Do arame? Este arame devia estar cortado ao meio. Porque o comprimento deste arame depende do ramo que vão fazer. Se eu quiser depois pôr aqui outra flor e aqui outra, tenho que ter o arame mais comprido. E se quiser... E para preencher com a fita?
Para preencher são aí, olha, 4 dedos. É só o suficiente para tapar os arames daqui dos estames. Depois no final é que se põe tudo até ao fim. Então temos aqui os cabelitos redondinhos. Eu vou pegar no isqueiro, vou acender o isqueiro, ponho e tenho que soprar para apagar a chama. Tomem atenção, tenham cuidado, não estejam a olhar para a câmera, vejam isto até ao fim, só depois é que fazem, para não pegarem fogo aí em casa. Faço isto, imediatamente sopro. Estão a ver que ficam as pintinhas pretas na pontinha, que parece o pólen. Outra vez. E fica a aparecer o pólen. Para além disto, eu podia utilizar, eu vou fazer noutro, tenho aqui outro, onde é que está? Tenho aqui outro, igual. Este, depois de queimado, eu tenho aqui uma cola branca, cola de papel, só um bocadinho de nada no fundinho da pratinha. Eu fecho os estames, aperto e vou sujar a parte de cima, mesmo as pontinhas da linha, na cola. Vou pôr um bocadinho de pólen na mão e vou fazer isto. Sacudo e ficou com pólen nas pontinhas. Imagino que esteja alguém a dizer, mas a cola branca não é comestível. Pois não, e esta flor também não é comestível, porque tem arames, tem linhas, por isso não há problema nenhum em pormos ali a cola branca. Com água, com CMC não cola, eles caem. Só cola mesmo com a colinha branca. Então, agora penteio e tinha aqui a versão sem pólen e a versão com pólen. É pouca a diferença, mas faz diferença. Fica mais bonito com o pólen. Há pólen verde, há pólen amarelo, são estes fresquinhos. Há pelo menos 2 cores. Este pólen verde às vezes vem um bocadinho mais amarelado. É conforme a remessa. Então o que é que eu vou fazer agora? Isto está seco, o centro está seco, pode ficar aqui de parte. Eu vou pegar nas primeiras pétalas que fiz. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar este bocadinho que está aqui de um lado e do outro. Cortei e agora vou tirar, é só puxar e tiramos aquela pontinha, fica a pétala formada outra vez. Então vou fazer isto a todas as pétalas pela ordem que colei, porque já sei que está... Sim. Aqui acaba a pergunta se são estames criados. Estes estames são criados. Não, eu podia comprar um pacotinho de estames e colá-los ao arame, com a fita de florista, prendê-los ao arame e fazer o centro com os estames comprados. Quando são estames assim muito fininhos, eu prefiro realmente fazer com linha. Porque se vocês quiserem fazer a flor do pessegueiro, por exemplo, convém esta linha fininha porque eles são muito fininhos. E mesmo se olharem para o interior de uma rosa, aquelas rosas que têm as pétalas abertas, são tão fininhos que é preferível fazer com linha. Então viro de um lado, viro do outro e vou cortar todos estes bocadinhos. Deixem-me tirar estas médias. E estão a ver, quando vocês tocam já não sentem umidade. De um lado e do outro. Até posso deixar agora em cima da mesa, porque vou pintá-las. Eu queria era todas ali em fila para saber a ordem para cortar. Temos que começar sempre pelas primeiras, que temos a certeza que estão secas. Quando está muita umidade, só devemos cortar isto quando já está seco. Portanto, temos que esperar mais um pouco. Hoje, felizmente, não está umidade, por isso seca depressa. Depois de prontas, qual é o tempo de conservação? O tempo que quiserem. Eu digo-vos que lá na escola temos flores de papel há mais de 1 ano.
Se não levarem muitas mexidas, ficam impecáveis. Temos é que guardá-las tipo numa vitrine, onde não apanhem sol, nem muita luz, nem umidade. A umidade pode, se for muita umidade, pode estragá-las. Mas só se for mesmo muita umidade. Elas são mais resistentes que as flores de pasta de açúcar. Temos os retângulozinhos, os triângulozinhos bem formados, sempre ali na base das pétalas. Então eu tenho aqui as grandes, tenho as médias e tenho as pequeninas. O que eu tenho que ter agora é colheres. Eu vou virar as colheres para baixo. Vocês podem substituir colheres depois conforme o trabalho que tiverem a fazer. Deixem-me só alcançar aqui uma coisa. Eu tenho isto, são bolas de esferovite cortadas ao meio, que depois colo na esferovite, numa base de esferovite. Então faz a vez da colher também. E também há aquelas almofadas dos favos, que também dão para secar as pétalas. Então eu vou pôr aqui as colheres. E vou deixar aqui espaço para pôr um bocadinho de folha de alumínio, tacinha, e vamos pintar. Eu vou querer a flor cor-de-rosa, então vou pôr aqui um bocadinho de pó. O corante em pó seca mais depressa do que se for corante em gel. Só uma pitadinha de pó. E vou pôr 1, 2, 3, 4 pinguinhos, 5, 6 de vodka. Ou uma bebida alcoólica com muito álcool. Vou buscar um pincel largo e vou mexer. E ao mexer, vejo que isto ficou muito pastoso. E não pode, tem que ficar líquido. Pego novamente no vodka. E vou pôr mais uns quantos pingos. Mexo, escorro. E como é que eu sei se tenho a cor que pretendo? Chego aqui a um pedacinho de papel que sobrou e pinto. E vejo se é esta cor que eu quero. Se eu quero mais escuro, ponho mais um bocadinho de pó. Se eu quero mais claro, ponho mais vodka. Tem que ficar a tinta líquida. Ponho ali. E mexo. E agora tenho que ter tudo preparado para não deixar as pétalas no líquido muito tempo. Tenho que ter aqui o meu Weiner. Tenho que ter aqui a trouxinha do amigo mesmo ao pé de mim. Então o que é que eu vou fazer? Pego. Estão a ver que eu agora não escorri. Fiz isto. Pincelo um lado. Pincelo o outro lado. Eu estou em cima da folha de alumínio para que ele não agarre. Bato com a trouxinha, por isso é que ela fica suja. Bato. Ponho o retângulozinho para baixo. Ponho a outra parte do Weiner de silicone, mas só carrego aqui na parte de cima. Eu não carrego no sítio onde tem o arame para não rasgar a pétala. Carrego. Tiro. E veem que ela ficou exatamente com a marcação dos veios. Então o que é que eu faço agora? Pego com muito jeitinho. Clara, antes disso, na tinta gel também se junta vodka? Na tinta gel também tem que juntar vodka, que é para o vodka evaporar e secar rápido. Se eu puser água, é tanta água que se tem que pôr para pintar que acabava por desfazer a pétala toda. Tem mesmo que ser com uma bebida alcoólica com bastante teor de álcool. Clara, aqui a Cidália costuma colocar álcool isopropílico. Sim, tem que ser... Isopropílico, aliás. Mas depois de secar as pétalas, larga um corante. Se calhar com vodka é melhor. Larga o corante? Porque o vodka tem açúcar. E eu acho que é o açúcar que faz prender o pó. Apesar de, muitas vezes, se eu puser pó a mais, tem tendência para estalar o pozinho.
Tem que ser tudo com conta, peso e medida. É fazerem experiências com a quantidade de pó e de vodka ou a bebida que utilizarem e irem experimentando até chegar ao pontinho certo. Esse álcool é para uso alimentar, certo? Retângulozinho para baixo. Certo, Clara. E pode ser aguardente? Pode. Tem que ter bastante álcool. E a aguardente acho que tem, certo? Eu, como não bebo aguardente, não sei. Sei que a cachaça dos Açores, por exemplo, dá. Que uma aluna uma vez levou. Tenho que pôr mais um bocadinho de vodka, porque ele, como estou a fazer muito devagarinho, ele está a evaporar. E como tenho que pôr mais vodka, também tenho que pôr mais pó se eu quiser que fique com a mesma cor. Venho aqui com o pincel molhado e agora mexo. Às vezes, quando eu bato com mais força, fica mais amido. Não sacodem agora, porque no fim eu vou passar outra vez o pó em todas as pétalas. Porque o pozinho vai incentivar a cor e vai também tirar o amido. Eu bato mesmo com força para ter a certeza que foi aquele bocadinho de amido. Estão a ver que esta ficou mais esbranquiçada, mas não faz mal. Vai para aqui e só carregamos na metade de cima. Às vezes, ao tirar, vemos que tem um furito. Deixamos estar, não faz mal. Na natureza também há pétalas furadas. Pronto, tenho aqui as 6 pétalas a secar. Vou para o tamanho médio e vou fazer exatamente o mesmo. Espero que tenham 18 colheres. Clara, para pintar dourado usas a mesma técnica e podes usar tinta para aerógrafo? Não percebi. Portanto, o dourado usas a mesma técnica? Sim, misturava o pó dourado no vodka e pintava e deixava secar como estas. E podem usar tinta para aerógrafo? Sim, perfeitamente, mas não com o aerógrafo, porque o aerógrafo é tão pouquinha tinta que não vai amolecer bem a pétala, porque esta quantidade com o pincel é ótima para amolecer a pétala, que é isso que nós queremos, que ela fique maleável e não parta. Se eu não pusesse isto e a pusesse aqui no Weiner, quando carregasse ela ia rasgar, como o papel, não ia tomar o formato. Carregamos em cima. Sim. A parte de trás da pétala, ou seja, a parte que tem o remendo do retângulo, fica em contacto com a colher ou na parte de cima? Para cima, está virada para cima. Só ficava em contacto com a colher se eu a pusesse dentro da colher. Portanto, o direito tem que ficar sempre para cima conforme a concavidade que eu quero. Se eu quero a pétala assim, a costura tem que estar cá em baixo. Se eu quiser uma pétala virada ao contrário, a costura tinha que estar também aqui em baixo. Depois é conforme a flor que vocês estiverem a fazer. Se eu quisesse pintar isto com 2 cores, pinto esta primeiro e depois quando isto estivesse seco ia dar a outra cor por cima. Ou uns risquinhos, ou umas pintinhas. Como é que se faz então o degradê da pétala? Fazer esta em degradê, eu posso fazer esta em degradê depois. Portanto, ela era toda pintada, tal e qual como eu fiz até agora, e depois no fim eu ia buscar um pó mais escuro e passava por cima, só nas pontinhas, por exemplo. Aqui, como este Weiner é largo, eu posso pôr umas aqui, umas no meio e umas ali, para ficar com relevos diferentes, texturas diferentes. Nunca carreguem no sítio onde tem o arame, porque não é preciso. Eu, por exemplo, podia querer as pétalas do meio mais clarinhas, e então punha menos pozinho. Agora ficou ligeiramente mais claro, porque eu juntei menos pó. Ora, a primeira que eu fiz, ainda não a posso tirar. Ao levantar, estão a ver? Ela ainda está a abanar muito, portanto, ainda tem que ficar ali. E nós podemos, por exemplo, ter pétalas brancas sempre feitas e guardadas. Fazia só com vodka, não punha tinta, e depois aí é que eu podia pintar com o aerógrafo. Porque era só para dar aquela pintura no final. Ou então só com pó.
Nunca deitamos logo isto fora, porque no final pode ser preciso de alguma coisinha que ficou branca e nós não vimos. Portanto, tenho aqui as grandes. Vou pegar outra vez. Ainda não está. Portanto, eu vou deixá-las aqui de parte e vou pegar nas que estive a fazer um pouco antes, que já estão completamente secas. Não façam com elas úmidas. O que vamos fazer agora é simples, portanto não é preciso, não tenham medo de ficar sem saber como é que se faz. Então, eu tenho aqui a minha pratinha. Vou dobrá-la ao contrário, porque eu não quero que esteja aqui amido. Porque se estiver amido, o amido vai misturar com este rosa forte e vai ficar um rosa clarinho. O amido serve muitas vezes para clarear alguma cor de corante em pó. Vou buscar aqui o pincelito e o que eu vou fazer, portanto esta já está seca, eu vejo que ela já não está mole neste sítio, elas ficam mais moles sempre no sítio da costura e é aí que temos que ter cuidado para não as desfazermos. Clara, podes usar o secador de cabelo para secar mais rápido? Se ele for muito forte, ela vai ficar a abanar, não sei o que é que vai sair daí. Então, o que eu vou fazer agora é pegar, faço de conta que estou a sacudir o amido. Pinto de um lado e pinto do outro. E é aqui que nós podemos fazer o degradê. Aquela é grande, esta é média. Basta um bocadinho nada de pozinho no pincel, que dá para escovar o amido todo e intensificar a cor. Devagarinho, sempre a apoiar, para não rasgar. Elas não são muito sensíveis, mas temos que ter cuidado. Eu iria fazer estas todas, iria pintar tudo como estou a pintar. Se eu quisesse o tal degradê, tenho aqui uma pétala, e em vez deste pozinho, eu ia buscar este, que é ligeiramente mais escuro. Este aqui é o clarinho com que eu pintei, este é o mais escuro. Então pegava, ia primeiro com aquele, o mesmo, tirava o amido. E tirava o amido a todas as pétalas. Depois, ia buscar o mais escuro e só ia dar na beirinha, por exemplo. E ficavam as pontinhas ligeiramente mais escuras. Depois podem fazer combinações de cores. Podia pintar tudo de amarelo, por exemplo, e depois dar um bocadinho de laranja até meio e o vermelho só na ponta. Agora vou pegar na primeira que fiz, a ver se já consigo pintar. Sacudi o amido, mas ela ainda não está boa para pintar, não pintem as vossas, deixem-nas secar, porque depois fazem com mais calma, para não estragar. Porque se nós pintamos com ela assim tão molinha, estamos a tirar a textura. Vou pô-la outra vez na colher e vou deixá-las a secar. Estas foi as que eu fiz um pouco antes da apresentação do vídeo. Um pouco antes foi tipo 1 hora antes. Não foi 5 minutos. E quando está a umidade, não se esqueçam que têm que esperar ainda mais. Convém, quando estamos a fazer isto, pôr logo as pétalas por ordem, porque vai facilitar depois a montagem. Se não as pusermos, às vezes enganamos e fica uma pétala pequena no meio das grandes. Mais um bocadinho de pó, sempre pouquinho pó. Só a pontinha do pincel é que fica sujo, não precisamos sujar o pincel todo. E se pintarmos em cima de alumínio, no final podemos deitar para dentro da caixinha o pozinho que aqui ficou dentro, em cima. E assim não desperdiçamos nada. Há uma coisa que podem fazer para apressar a secagem, que é virar agora ao contrário. E assim elas secam. Quando eu vejo que elas têm firmeza, eu ponho-as logo em pé na esferovite. Tenho que ter a certeza que estão firmes para não dobrar.
porque se ela dobra e seca dobrada, depois não volta ao início. Se eu quisesse que elas ficassem brilhantes, podia dar o spray brilho a uma distância de 1 palmo, porque se vocês puserem muito perto e for muito verniz de uma vez, ela pode enrugar um pouco e vocês podem não querer. Esta foi pintada com o lilás, ainda tem o amido, mas se eu agora fizer isto com o escuro, vai-se notar mais o degradê. Portanto, eu tenho que jogar sempre a cor com que pinto a pétala, tem que ser a mais clarinha. Estão a ver? Se nota mais? Aqui não foi a escolha ideal, mas é só para vos mostrar o que se nota se pintarem de uma cor rosa clarinha e depois puserem o vermelho e depois, por exemplo, este, que ainda era mais escuro. Claro, aqui... pode-se deixar sem pintar, ou seja, completamente branca? Exatamente, eu podia fazer a flor branca. E aí não dava pintura nenhuma. Claro, e como é que moldas então essa flor branca? Exatamente da mesma maneira. Punha o retângulozinho do papel atrás, com o arame branco e fazia exatamente o mesmo, só com vodka, sem tinta. E punha tudo em pé, porque eu vejo que ela já não vai dobrar. E não pintava já, porque ela está firme, mas eu tenho a certeza absoluta que aqui o papelinho, quando eu ponho os dedos, onde está o papelinho do arame, ainda tem umidade. Claro, e também podias pintar só no fim com corante, deixá-las brancas e pintar no fim? Com pó. Já não podia pôr nenhum líquido, porque o líquido ia fazer com que desaparecesse o relevo todo que eu lhe estive a dar, a textura dos veiners. Ou com o aerógrafo, porque aí o aerógrafo, como sopra tão pouquinha tinta, é ótimo que não vai interferir na textura que nós pusemos na folha. E vou passar aqui o papel. Isto depois tem que ir para a água. Olhem, uma coisa, estas bases, ela tem tinta. Porque eu estive a pintar e a tinta, em geral, sai da pratinha e vem aqui para o lado. Não levem isto para dentro de água com detergente para lavar. Sujem um papel com gordura, qualquer gordura, se não tiverem nenhuma, pode ser azeite, pode ser manteiga, e passem para tirar a tinta. Só depois é que vai para a água, porque senão isto não sai. A gordura é ótima para tirar estas manchinhas todas. Então tenho aqui as pétalas. Até o nosso esmoldante, claro, ou não? Sim, o esmoldante é ótimo. Nós pomos o esguichinho aqui na mesa, põem assim a mão, põem o esguichinho e depois pegam no papel, é uma maravilha para tirar. Olhem, uma coisa, o desmoldante, que é ótimo para o efeito para que foi feito, também é muito bom quando nós temos fita cola que fica agarrada às coisas. Pomos num papelinho, esfregamos, tira tudo. É uma maravilha. Por isso é que nada agarra quando as pomos nas formas e nas grelhas e por aí fora. E então, agora preciso da fita, preciso do cortador de fita. ...30 centímetros de fita, nunca trabalhem com fitas muito compridas, porque elas embaraçam-se e depois é horrível para tirar. Enfiamos aqui para um lado, chegou a pontinha, fecho devagarinho e magia, ficou feito em 2. E então agora estico, ela ficou colada deste lado, portanto é aqui que está a cola. Eu pego, os estames estão ali, da linha, eu vou prender a fita ali devagarinho, mesmo juntinho aos estames. Fica aqui. E agora vou pegar nas pétalas mais pequeninas, vou pegar aqui juntinho ao arame e vou pô-las todas a 45 graus. Estão a ver? Vou virar todas para trás. Não se esqueçam que o papelinho fica cá atrás. Às vezes viramos ao contrário e depois de montar a flor é que vemos que erramos, também não há problema, chegávamos lá e virávamos, que ela não cai. Então, deixo-as aqui na mesma ordem. Virar todas, aquele bocadinho para trás. Olhem, esta, por exemplo, está ali um bocadinho partida, eu vou deixá-la. Não se vai ver. Viro tudo para trás.
Já sabem que podem fazer tudo do mesmo tamanho, as pétalas todas do mesmo tamanho, não é preciso fazerem umas de um tamanho e outras de outro tamanho. Experimentem as várias maneiras e escolham a que mais gostam. E então agora encosto o rabinho da pétala mesmo juntinho aos estamos. Eu não quero que se veja o arame da pétala. E passo a fita mesmo ali rentinho. Vou buscar outra. Encosto. E dou uma voltinha. Ponho outra. Encosto. E dou outra voltinha. Estico a fita de vez em quando. Eu pus 3. Podia pôr 5 de seguida, 6 de seguida. Depois também é conforme o gosto de cada pessoa. Eu pus 3. Agora vou pôr 3 do tamanho a seguir. Estou a pôr uma no meio de cada duas. Clara, qual é a face da pétala que fica dobrada para trás? Eu tenho a pétala assim, faz de conta que é uma colher, o papelinho está aqui atrás. Que é para não se ver, senão ia-se ver aqui dentro. Portanto, eu tenho aqui a parte de trás da folha, da pétala, esta é a parte da frente, que eu virei e fica a colher. A parte de dentro da colher é o direito, portanto não pode ter lá a costura do papelinho. Podíamos fazer uma papoila, mas aí a papoila eu tinha que pôr outro centro, não eram estes estampos. Sempre ali rentinho para não se verem arames. Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora vou continuar com as médias e vou pondo sempre andando à roda. Eu digo-vos que estou farta de fazer esta flor e nunca fiz duas iguais, porque eu vou olhando de frente para ela e vou vendo onde ela está a pedir pétalas. Agora vou pôr todas de seguida, sempre um bocadinho sobrepostas às anteriores. Viram? Ponho aqui atrás e giro. Vou olhando assim de frente para ver onde é que faltam pétalas. Portanto, 1, 2, esta fugiu, vou pô-la lá no sítio. 1, 2, 3. Encosto aqui atrás, sempre rentinho, o papelinho verde, a fita de florista, sempre rentinho à pétala. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. Nós sentimos a cola de vez em quando, não se esqueçam que têm que esticar a fita. Conseguem ver bem a colagem, a montagem? Vou sempre penteando com muito jeitinho. Virar outra vez. Agora vou pôr, ela já está redondinha. Agora no meio, entre cada duas, eu vou pôr outra camada. Depois no fim eu vou penteá-la. Outra. E bom, de vez em quando olhem de frente para ela. Porque como elas são todas da mesma cor e quase do mesmo tamanho, às vezes erramos o sítio quando estamos aqui a andar à roda. Clara, se fosse uma papoila, como é que era o interior? A papolha tem um centro de pasta de açúcar que temos que fazer com uma pinça. É uma gota que depois no cimo tem, parece raios de sol, que são feitos com uma pinça. Clara, se quiser aplicar spray de brilho, aplique no fim da flor montada ou nas pétalas individuais antes de montar. Aqui eu preferia nas pétalas individuais, porque como ela tem muitas pétalas, iriam ficar sítios sem verniz e depois ficava muito feia. Apesar do verniz aqui nunca ficar tão brilhante como na pasta de açúcar. Sempre, eu vou virá-la agora ao contrário para vocês verem a parte de trás. Ali eu não quero ver arame.
Mas se por acaso juntinho à pétala ficar o araminho branco, por isso é que eu nunca deito, nem vou lavar logo os pincéis, eu com o pincel chegava ali com a tinta e passava. E já não se via o arame, ia-se confundir esse arame com a pétala. Ora, a fita está, dou mais 2 voltinhas em cima, não vou pôr mais pétalas agora, porque aquelas ainda não estão secas. E agora ia rodar a fita até estarem todos os arames envoltos na fita. Não quero ver arame branco quando andamos aqui à roda. E nós às vezes só temos a fita verde clara e queríamos fazer a flor com verde escuro. O que tínhamos que fazer depois de pôr a fita era pegar no pó e pintar a fita com o pozinho verde. Não havia problema nenhum. Ora, esticar outra vez a fita e rodar para ficarem todos presos. Agora só fiquei aqui com uma pontinha, portanto vou tirar, não preciso de arame tão grande. E agora vou penteá-la. Eu podia deixá-la assim, toda redondinha, as pétalas todas juntinhas, ou posso descer algumas. Posso virar um bocadinho. Ora, estou a ver que aqui está um pozinho seco. Ora, qual é o pincel seco? É este. Estava aqui pó, eu vou sacudir. Aqui, se houver algum arame, pinto. E tinha algumas pétalas assim postas para baixo, que dá um ar engraçado. Depois, nestas flores, nós podemos fazer as folhas e ir pondo as folhas. Eu tenho aqui uma com folhas, onde é que eu a pus? Bem, aqui fiz 2 folhinhas. Logicamente que isto são flores de fantasia. Existe uma rosa muito, muito parecida com esta que eu fiz. Não lhe vou chamar rosa, mas fica muito parecida com a rosa. Todas elas têm os estanques, esta está feita com amarelo e nenhuma delas tem o mesmo número de pétalas. Estas que fizemos agora ainda continuam em pé. Já poderia pintar e montar a flor. E elas são boas para montar raminhos, porque eu posso encostá-las umas às outras que elas não partem. É uma maravilha. Eu podia fazer um bolo em forma de paralelepípedo, pintá-lo, no fim pôr um bocadinho de purpurina, portanto eu ia salpicar e ia pintá-lo todo de cinzento muito, muito, muito clarinho, ia salpicar com a escova de dentes ou com um pincel com tinta preta e depois ainda ia pôr purpurina e ia ficar um pedregulho que depois íamos comer. Eu ainda não fiz nenhuma peony em folha de hóstia, mas irei fazer brevemente. E ela fica muito parecida com a realidade, porque a folha de hóstia é tão fininha, nós podemos dar só uns tonzinhos para tornar as pétalas meio transparentes e fica muito bonita e parecida com a realidade. Há uma coisa engraçada que as pessoas dizem, mas eu vendo os bolos ao peso e estas flores não pesam nada. Pois, mais uma das razões para não venderem bolos decorados ao peso. Porque senão vocês estão a oferecer flores e não estão a vendê-las. Então, no caso, está a dizer que essas flores duram mais e partem-se menos que as de pasta de... Sim, de açúcar. Porque as têm menos resistência. Não fazem isto. Pois. Está a ver? Eu posso encostá-las que elas não vão partir. Certo. Não ficam tão naturais como as flores de pasta de açúcar, que nós conseguimos pôr, que conseguimos chegar a um ponto que as pessoas perguntam, se é verdadeiro ou é de pasta de açúcar. Tem alguma atrás de si que seja de pasta de açúcar? Aquelas todas? Todas estas que estão atrás de mim são de pasta de açúcar. Eu digo sempre que vocês só precisam de 3. Vocês só precisam deste que é em leque, de um que é o das folhas, que é em espinha, e outro que é o comprido do lírio, que faz paralelas. Tendo esses 3, nós fazemos praticamente tudo. Só que depois há diferenças entre uma folha de rosa
Claro. E uma folha de hortense, elas, se puserem uma folha ao lado da outra, veem cá a diferença. Claro. E se eu tiver uma hortense e só uma hortense num bolo, eu prefiro pôr as folhas da hortense. Então despedimos por hoje. Muito obrigada. Até à próxima. Obrigada, Clara. Obrigada. Tchau.